Olá, olá, bom dia galerinha do 8º ano, Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Newton para nossa aula de revisão, nossa última aula do ano, certo? Queridos, para avaliação de vocês vai cair 3 capítulos, o capítulo 13, Europa, Ideologias do século XIX, que é 13 mesmo? 13. O capítulo 14, Europa, Movimentos do século XIX, e o capítulo 15, Imperialismo, África e Ásia, fica de fora só o capítulo 16, certo? Então vamos lá, como vocês já sabem, a minha revisão, na revisão, eu passo a explicação aqueles pontos que eu considero mais relevantes para que você possa fazer a sua avaliação, possa fazer sua prova. Então se você ficar de olho no que a gente vai conversar aqui nesta aula, é provável que você tire uma boa nota. Então vamos lá, gente. Primeiro capítulo 13, Europa, Ideologias do século XIX. Vamos ver aí as vertentes políticas que aparecem durante o século XIX. Vamos ver se dá para falar de todas, se não der a gente vai falar das principais para você fazer a sua prova, certo? A principal, digamos assim, das ideologias do século XIX vai ser o liberalismo, certo? O liberalismo, gente, como o próprio nome dá a entender, vem da ideia de liberdade, tá? Então, liberdade política, liberdade econômica. Essa ideologia do liberalismo, no caso, ela podia ser dividida em duas, o liberalismo econômico e o liberalismo político. No liberalismo econômico, a gente tem a ideia da economia, como uma menor intervenção do governo, uma menor intervenção estatal. Se não tiver intervenção estatal, melhor ainda, se for possível, No liberalismo político, prega a ideia aí do governo sem autoritarismo, a divisão do poder aí em legislativo, executivo e judiciário. O economista Adam Smith, considerado aí o pai do liberalismo econômico, a obra mais conhecida dele foi Riqueza das Nações. Ele tenta buscar demonstrar aí a importância da liberdade econômica e os problemas da interferência do Estado na economia. De acordo aí com Adam Smith, teria que existir uma livre disputa de interesses dos indivíduos, no caso isso seria a concorrência do comércio, e isso geraria melhores preços, melhores produtos, e isso acabava beneficiando a sociedade, certo? O outro que nós vimos, outra ideologia, foi o socialismo, tá? Aí teve o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico foram aqueles que só idealizaram, tá, gente? Inclusive são chamados socialistas utópicos porque a ideia de que o sonho, esse pensamento deles era um sonho difícil de ser alcançado, Estava longe da realidade. E quem vai chamar eles de socialistas utópicos são os socialistas científicos, aí representados por Karl Marx e Friedrich Engels, certo? Então, os socialistas utópicos meio que ditavam características dessa sociedade, mas eles não traçavam, digamos, um plano, um planejamento para se alcançar essa sociedade. Era diferente dos socialistas científicos, certo? Onde eles já vão propor a forma de se alcançar essa sociedade, certo? Então, com relação ao socialismo científico, gente, esse método aí, esse modelo de governo, ele deveria ser rigorosamente organizado. Então, aí nós vamos ter essas experiências aí dos socialistas utópicos, não se enquadrava no que para os socialistas científicos era algo possível de ser feito. Então, as principais obras aí, a principal obra, na verdade, foi o Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, Esse documento é considerado aí um marco que sinaliza o início do que seria o socialismo científico, tá? Vamos tentar entender aí qual mais ou menos a ideia. Marx explica a sociedade através do que ele chama de materialismo histórico. O que seria o materialismo histórico? Primeiro o materialismo histórico, depois o materialismo dialético. Materialismo histórico, gente, é a ideia aí de que a história da humanidade teve como motor a luta de classes. Todas as transformações, tudo que aconteceu, teve por trás sempre a luta dos dominados contra os dominadores,
Então ele dá como exemplo o escravismo na antiguidade, é um exemplo disso, o próprio feudalismo, servos e senhores feudais. No capitalismo a gente tem a burguesia e o proletariado. A burguesia, aquela que possui os meios de produção, aquela que tem capital para ser dono de uma empresa, e os proletários, aqueles que não têm condições de ser dono do meio de produção, mas para sobreviver eles passam a vender sua força de trabalho. E aí, segundo Marx, esses proletários são explorados. Esses são grupos antagônicos, eles têm ideologias, pensamentos e anseios diferentes. O dono da empresa ganha mais quanto menos ele paga para o seu funcionário. Quanto mais ele explora, mais ele ganha. Então, para Marx, o capitalismo seria algo equivocado na medida que tenderia aí a promover desigualdades sociais, certo? Então, existia aí na ideia de Marx, né, a proposta seguinte: era necessário aí que os operários se unissem, né, tomassem consciência da sua exploração e promovesse aí uma revolução proletária, né, com o intuito aí de acabar com essa exploração, certo? E aí, depois essa revolução teria como fruto os proletários assumindo o governo, e aí começaria uma ditadura do proletário. Esse período de ditadura do proletário, os trabalhadores aí, né, tomariam o governo e começariam as reformas necessárias para chegar ao que seria uma sociedade de fato comunista. Beleza? Outro ponto que nós vimos também que não está aí é a questão do anarquismo, né? Esse movimento anarquista, gente, vem aí, né, com a ideia de não existência do Estado, né? Então eles não pregavam aí pelo desaparecimento. Para eles o Estado aprisionava, o ser humano não era totalmente liberto pela questão do Estado. O Estado, inclusive, para eles era algo opressor, beleza? Falamos também sobre o nacionalismo, mas não é lá muito relevante para a prova, nem nacionalismo, nem a doutrina social da igreja. Vamos chegar aqui no nosso capítulo 14. Europa, movimentos do século XIX. Século XIX, né, vamos ter aí o movimento operário, os operários lutando por melhores condições de vida, lutando por uma legislação que lhes pudesse aí favorecer. E aí, como exemplo disso, nós vamos ter o ludismo, que foi a questão de quebra-máquinas, né? Os operários viam nas máquinas o grande causador aí de todo a sua exploração, tudo que de ruim acontecia na vida do proletário. Já os cartistas, eles entendiam que o problema não eram as máquinas e que era necessário fazer uma conscientização, né? Era necessário aí fazer denunciar o que acontecia dentro das fábricas. Então eles vão começar a elaborar panfletos, né? Vão distribuir e tudo mais, para a partir desses panfletos eles conseguirem conquistar as melhorias que eles pretendiam. Chegamos no sindicalismo, né? Aí surge também no século XIX, né? A união de operários em associações sindicais. O objetivo também era lutar por melhores condições de trabalho, melhores condições de associação. Então os sindicatos surgem, né, para organizar as reivindicações dos trabalhadores e desenvolver formas de cooperação entre eles, tá? Como, por exemplo, eles criavam fundos de auxílio caso alguém ficasse desempregado, porque não existiam essas leis trabalhistas ainda naquele momento, certo? Outros acontecimentos, outros movimentos, tivemos a Revolução de 1830, né, que ocorreu na França. Tivemos aí depois da derrota do Napoleão Bonaparte, né, veio a realização do Congresso de Viena. A ideia do Congresso de Viena era restaurar monarquias, tá? Era tentar retomar aí a Europa de como ela era antes da Revolução Francesa, antes das guerras napoleônicas, né? Então, o último monarca da dinastia foi o Luís XVI. Ele tinha sido guilhotinado ainda na Revolução Francesa pelos jacobinos. Em 1815, a França vai passar a ser governada pelo rei Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, certo? Em 1824, Luís XVIII vai morrer e não vai deixar um herdeiro direto. Então quem vai assumir é Carlos X, que era irmão aí do rei falecido, né, foi coroado. E ao contrário, né,
Luís XVIII, o irmão dele, ele vai tentar implantar um governo centralizado, né? Então vai acabar com as conquistas da Revolução Francesa, né? Com esse ideal de liberdades individuais, tudo isso vai ser ameaçado. E aí a população vai se revoltar, vai criar um levante contra o governo dele, certo? Depois vem a Revolução de 1848, né? Como resultado da Revolução de 1830, assume o poder Luís Felipe, né? Então, nós temos aí o governo do Luís Felipe na França. Ele não tinha um caráter absolutista, tá? Mas era elitista. Então, ele privilegiava aí os setores mais ricos da sociedade, como a burguesia e a própria nobreza, a alta burguesia, né? Então, Luís Felipe vai acabar despertando a oposição da população pobre, né, no caso aí dos republicanos também, e dos próprios socialistas. Quando chega lá por 1845, 1846, a Europa vai passar por uma crise agrícola, vai afetar fortemente, muita fome, principalmente a parcela pobre da população, e quando chega em 1847 tem início uma mobilização organizada, né, principalmente pelos socialistas franceses, tá? E eles criavam banquetes, né, onde eles convidavam as pessoas para se alimentar, pessoas famintas, e eles acabavam difundindo aí as ideias socialistas, coletavam assinaturas e tudo mais. O governo francês vai proibir esses banquetes, né, vai enviar a Guarda Nacional para reprimir esses banquetes, e aí nós vamos ter a eclosão de várias revoltas contra o rei, certo? Chegamos à Primavera dos Povos, né? Os eventos revolucionários iniciados na França vão se espalhar por outros países, né? Por toda a Europa. Então, em vários locais vão ser organizados movimentos populares contra governos autoritários e a favor do nacionalismo e da liberdade. Por isso ficou conhecido como Primavera dos Povos. Beleza? Vamos ter a Comuna de Paris, né? Comuna de Paris, aí, em 1870, Luís Bonaparte, né, tentava seguir os passos do tio dele, do Napoleão, e vai para tentar construir aí um grande império francês. Só que ele vai acabar se envolvendo aí em um conflito com a Prússia, que era o principal estado germânico da época, né? O Império Francês vai ser derrotado, ele vai perder o controle sobre as regiões de Alsácia e Lorena e vai assumir uma pesada multa, né, para pagar para os prussianos. Esse desfecho vai colocar a França em situação de crise e isso vai resultar em mais movimento contra a monarquia e uma deposição do imperador. Nesse período temos também a unificação da Itália e da Alemanha, certo? Então dei uma lida nesse processo de unificação. Lá pelo século XIX, a Itália estava dividida em grandes territórios, né? Então após o Congresso de Viena, esses territórios vão passar a sofrer influência de outras nações, principalmente da Áustria e tudo mais, e da própria França, e até da Igreja Católica, né? A Igreja Católica dominava algumas regiões. Então ocorre esse processo de unificação, que inclusive o Giuseppe Garibaldi, né, que lutou aqui no Brasil também, na Guerra dos Farrapos, vai participar desse conflito lá em prol da unificação italiana. No capítulo 15, imperialismo na África e na Ásia. Gente, imperialismo na África e na Ásia. Primeiro, você vai imaginar o seguinte, ó, é um processo que a gente chama de neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Porque a primeira levada colonialista teria ocorrido durante o século XVI, 15 e 16. E agora nós estávamos no século XIX. Então, por isso, neocolonialismo, já depois da Revolução Industrial. Da segunda Revolução Industrial, na verdade, porque a segunda Revolução Industrial é quando a indústria ela se espalha por outros países, outras potências. Essas outras potências vão começar a querer mais mercado consumidor, mão de obra barata, matéria-prima, por isso vão se colocar aí para tentar dominar territórios na África, na Ásia e na Oceania. Então, por isso, neocolonialismo. Partilha da África também é como a gente pode chamar esse período, porque a África ela vai ser recortada entre essas potências, certo? Essas potências ditas imperialistas. Então, imperialismo aí, potências europeias, né, que vão se expandir, vão expandir os seus domínios pelo continente asiático e africano em busca de mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. A Conferência de Berlim vai ser a reunião entre essas potências para decidir como essa divisão iria ocorrer, certo?
Nessa divisão, gente, eles não estavam ligando muito para as etnias que eram rivais, se iam viver no mesmo lugar ou não. Então eles só saíram recortando, levando em conta as riquezas que existiam naquele local e que eles queriam, certo? O Congo é um caso isolado, onde ele vai ser um território submetido ao domínio particular do rei Leopoldo II da Bélgica, e vão acontecer atrocidades, eu falei para vocês na aula, tá? Onde ele vai explorar e muito a população. Países vão ter que se envolver no conflito para livrar o Congo dessa dominação do rei da Bélgica, certo? Galerinha, essa foi nossa última aula. Estou falando um pouco mais alto porque começou a chover aqui. Vamos encerrar já. Qualquer dúvida, envie para mim pelo WhatsApp. Agradeço a todos aqueles que tiveram a paciência de ouvir todas as aulas. Fiquem com Deus e até a próxima.